Olá, eu estou aqui com a Ângela. A Ângela é minha cunhada. Ela é casada com o meu irmão e a gente se reencontrou há pouco tempo. E ela não tinha a mínima ideia do que era meditação, não tinha nenhum interesse a respeito, e de repente, por algum motivo que a gente vai saber agora, que eu nem sei direito, ela se interessou por meditação. E ela se empolgou com meditação. Inclusive, depois eu falo do horário que ela acorda para praticar num grupo que a gente faz todo dia online, às segundas às sextas. Então, Ângela, é o seguinte, a minha curiosidade principal, realmente, sabe, Ângela, eu não sei se eu tenho tanta clareza. Você não era desse universo, de forma alguma, né, da meditação. E de repente a gente foi falando, você foi perguntando, eu fui falando, você foi perguntando, de repente você começou a praticar, de repente você pegou gosto. Como é que foi esse processo? Você pode explicar melhor? Para começar, a definição de meditação que eu tinha na cabeça era oposta a tudo que você faz. Era dentro da caixa, era aquela coisa silenciosa que você não pode se mexer, não pode se coçar, não pode. E não é bem a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa fora da caixa, como você já sabe. Desde o início, desde que se me conheceu, eu nunca segui regras. Então, era uma coisa que não fazia parte do meu vocabulário, realmente, por essa razão. Porque essa era a ideia que eu tinha dessa palavra, meditação. Quando eu descobri que a sua meditação era fora da caixa, eu devo ter feito algumas perguntas a respeito. Aí eu fiquei curiosa. Aí eu resolvi experimentar. E era totalmente novo para mim, mas era totalmente adequado, basicamente. Eu comecei a curtir, eu comecei a achar que poderia funcionar em termos menos ansiedade, menos menos pensamentos extras que eu tinha na cabeça, não necessariamente negativos, mas eu transbordava, minha cabeça transbordava de tanto que eu pensava em tudo, em todos, e isso atrapalha, né? Agora que eu sei, eu não sabia, mas agora eu sei. Então foi mais por essa curiosidade que eu quis tentar. Aí você me Uhum. convidou, aí eu aceitei. Mas eu sei que você ficou surpresa, eu percebi que aquela Ângela que estudou com você não tinha nada a ver com alguém que fizesse meditação, certamente. É, Não é verdade? então, a gente não falei, né? Além de minha cunhada, a gente estudou junto no que a gente chamava segundo colegial, que eu acho que vale segundo ano do ensino médio, hoje eu não sei aqui. Mas a gente era tão diferente que nós nem amigos, nem de longe fomos amigos. Se a gente trocou algumas palavras, estudávamos na mesma classe, né? A gente nem conversava, né? A gente vivia em universos diferentes. Mas agora a coisa é outra, né? Mas me diga uma coisa, quando você está falando disso, você está falando de quantos meses, né, que você começou a ter curiosidade? Eu não estou também muito claro em relação ao tempo. Eu me reconectei com. A gente se reconectou com você em abril, e foi em junho, eu acho. Foi depois que eu voltei daí, que a gente Hum, se encontrou, mas ainda não vi você pessoalmente, né? aham. Mas depois da viagem da gente, quando a gente voltou para cá, você falou da possibilidade de eu fazer a meditação, mas era sozinha, era 20 minutos, se não me engano. Você Ah, me ensinou rainha, era uma coisa bem individual. Mas quando você falou do grupo, foi julho. Então, na tá. verdade, está no começo de novembro. Faz 3 meses, mais ou 3 meses. É. E você praticou também sem estar no grupo, né? Depois que você entrou. Pratiquei antes. Começamos com 20 minutos, se não me engano, foi 20 minutos, depois Na meia hora. verdade, essa questão do tempo ficou para de você mesmo determinar de acordo com o seu É, conforto, né? foi, foi, Então, o tempo mesmo foi você que determinou, né, inicialmente. foi. Hoje, nós estamos tendo uma prática das segundas, sextas-feiras que a pessoa pode entrar a qualquer momento, então ela não precisa fazer o tempo todo, mas o tempo todo significa 80 minutos, né, 1h20, né? Começa às 6h20 da manhã, veja, 6h20 da manhã, horário de Brasília. Você não está no horário de Brasília. Você está 2 horas antes. Imagina,
Você vê que interessante, hein? 6h20 a gente começa, 4h20 você começa da manhã, inverno aí, realmente espetacular a tua mobilização, porque você percebeu que faz uma diferença incrível, né? A gente vai falar sobre Foi, isso, que eu já foi estou mais por sabendo. isso. Porque no início, Leonardo, não sei se... Ai, desculpa. Não, não, vai lá, vai lá. Você, você me comentou sobre o grupo, mas quando você falou 6h30 da manhã, eu já olhei para sua cara e falei, não é comigo, porque eu me aposentei e depois que eu me aposentei há 3 anos atrás, a gente acordava 10h30, 11, às vezes 11h30, às vezes meio-dia, então a gente nem tomava café da manhã, já ia direto para o almoço. A ideia, 6h30 da manhã, era um negócio assim, fora. Quem me conhece sabe que 6h30 da manhã para mim é impossível. Só que aí o negócio foi. Você falou que eu poderia experimentar, eu experimentei. E aí na É, França, o Fê falou: eu não acredito. Tipo 10h30 da manhã, eram 11h30 da manhã em Paris e eu no quarto fazendo meditação e falando: a gente podia sair. Vamos sair antes e depois, mas 11h30 eu quero estar em casa. Ele achou muito. É porque quando você sente a diferença, você faz o impossível para a coisa acontecer, mais ou menos. é, Quando eu acredito numa coisa, eu me lanço, eu me jogo 100%. Metade para mim não dá certo. Se eu ficasse mais ou menos em dúvida, você não ia estar me vendo, certamente. Eu me conheço. É a mais ou questão menos foi assim. isso, né? Você ficou num fuso horário bem compatível, né? Quando você viajou para a França. Então você experimentou lá, num fuso horário bem compatível, você pegou o gosto da história, falei, uau, né? Realmente meditar em grupo é mais poderoso. Mas o incrível, né, é que pouca gente que começa ou que medita com a gente fica o tempo todo, né? 80 minutos. Ninguém é obrigado a ficar 80 minutos, todo mundo pode entrar na hora que quiser e sair na hora que quiser. Mas você fica 80 minutos, né? Você fica. E eu faço questão que as pessoas que fiquem seja porque gostam, não é porque se forçam. Aí eu te pergunto, você fica porque você se força ou porque você curte? Não dá para você forçar um negócio desse. Esse tipo de situação, eu não acho que dá para forçar. Ou você se joga ou você cai fora. Eu acho meio difícil, sabe? Pela meta. Por exemplo, eu entendo muita gente que está nesse grupo que sai porque vai trabalhar, mas eu estou aposentada. Eu saio da meditação, tomo meu cafezinho da manhã e volto para a cama um pouquinho, se eu preciso. Aham, Mas, do claro. contrário, é totalmente escolha meu. É diferente de uma pessoa que está trabalhando e fazendo meditação. É diferente. Tá, mas tem Eu nem, também. nem acho que eu estaria fazendo. Hum. Mas eu acho que tem também a questão da sintonia, né? Não é só você ter disponibilidade de tempo, mas quando. Porque existe um processo de que a pessoa vai meditando, né? Vamos supor, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ela começa curtindo, 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 depois pode ser que vai caindo o desfrute, o prazer, a satisfação de continuar a meditar. E isso é possível acontecer. Então, algumas pessoas saem não pelo tempo, mas é porque deixa de curtir, está perfeitamente bem, tem que ser assim mesmo. Agora, outras, elas vão cada vez curtindo mais, né? Eu, no meu caso, por exemplo, quanto mais o tempo passa, mais eu curto. 10 minutos é mais 20 minutos, vai melhorando, vai ficando cada vez mais É gostoso. estranho eu falar que é muito estranho eu como novata falar que eu sinto o que você sente é gozado, porque É, você faz é, isso há quantos anos? Porque então, os 80 minutos que você acrescentou foi esta semana, faz um mas tempinho. eu não senti que era 80. É. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fez, né, porque assim, o que que aconteceu é que a gente começou com meia hora, passamos para 40 minutos, 50 minutos, depois mudamos para uma hora, depois mudamos para 1h10, 1h20. A minha motivação de aumentar é a seguinte: cada vez mais, quando o tempo passa, mais gostoso fica. Eu falo, até onde vai isso? Pô, cada vez está ficando mais gostoso. Passou, aumentou 10 minutos, ficou mais gostoso ainda. Eu realmente, hoje, foi a mesma coisa. Os últimos 10 minutos, porque ela é dividida em pacotinhos de 10 minutos, ela tem um jeitão todo que faz com essa meditação, uma meditação que ela foi feita para a pessoa
não enjoar, né? A pessoa vai curtindo, né? Que ela vai trocando, né? É sempre renovando. Renovando, Eu não vou explicar agora, mas hoje a sensação dos últimos 10 minutos, de novo, né? Pô, nossa senhora, eu quero até mais agora. Mas isso é o E de você menos. vai, e você vai arrastando o seu grupinho, que é o grupinho que vai te seguir. Mas É eu falo, olha, verdade. a última mudança que eu fiz, eu fui bem Você claro, fala, vocês não precisam acompanhar o meu eu tempo a sei, mais. É uma necessidade minha, né? E o certo. pessoal, Mas alguns acompanham, né? mas é muito difícil não acompanhar, uma vez que você entra nessa, eu acho. É, é Difícil. a sua experiência. Mas então, o, uma coisa é o que nós estamos falando aqui, que é desfrutar a prática em si, né? Nós desfrutamos, não é um sacrifício, muito pelo contrário, nós queremos tirar a associação entre técnicas de meditação e algo chato. Não, é algo agradável, é um lazer mesmo. Tudo bem, até aí Uhum. beleza, mas o que que isso faz de diferença na vida? Essa minha curiosidade do que você percebeu que fez de diferença na sua vida. Eu percebi em várias situações eu percebi, eu entendi, não sei como que eu entendi, porque às vezes eu não entendo. Quando eu não entendo, eu falo para você, ó, isso aqui não estou entendendo, mas eu entendi que o que a gente pratica é para ser usado na vida, no dia a dia, obviamente, né? O fato de eu dormir e não ter absolutamente nada na minha cabeça, isso é um negócio assim totalmente novo e vale muito a pena. Porque eu acordo totalmente descansada, mas sem agitação, porque eu sou muito agitada em geral. É a minha personalidade. Quando eu saio, quando a gente termina a meditação, eu não consigo nem sair do quarto onde eu estou no escritório do Fê. Eu fico esperando, eu continuo sozinha naquela página até voltar e entrar na minha vida aqui outra vez. Então, eu sinto uma diferença enorme, porque eu era agitada desde a hora que eu saía da cama até a hora de eu deitar, e durante a noite eu tinha muita agitação, muitos pensamentos, preparava a aula para o ano que vem, porque para esse ano eu já tinha tudo preparado. Era absurdo, minha cabeça, porque quanto mais se pensa, mais você produz pensamentos. Então, isso eu não sei como, eu não entendo, você deve entender o que vem por trás disso. Eu sei lá, parece que zerou tudo, assim, eu não penso em nada. É muito estranho falar isso, né? Então eu me levanto totalmente leve. Eu não tenho mais aquela coisa que eu tinha. Aí isso só para aí já valeu, entendeu? Né? E em termos de percebendo também, eu entendo totalmente o significado dessa palavra agora. E a gente percebe mais tudo quando você Aham. se dá o tempo de perceber, né? Hum. Olha aqui, ó, para uma pessoa que não conhece, você falou assim que você ficava programando, pensando, remoendo, disparada na cabeça, você e mais alguns bilhões de habitantes desse planeta são assim. Agora você percebeu que deu uma diminuída boa nisso, a coisa ficou muito mais tranquila, mais gostosa, mais agradável, mais serena. Mas eu estou interessado numa coisa, a sua eficiência. Eu quero saber como é que está a sua eficiência, porque, por exemplo, se você ia dar uma aula amanhã, provavelmente você ficava remoendo muito isso, preparando e repreparando a sua aula, etc. Hoje em dia não tem isso, você está no aqui e agora, é esse momento traz o próximo, que traz o próximo. E como é que está a tua aula? Ela caiu a qualidade, aumentou a qualidade? Como é que está? Eu não estou mais dando aula de línguas como eu dei 30 anos, certo? Que eu remoía sem precisar. Mas hoje em dia, por exemplo, quando eu estou dirigindo, estou me dirigindo para um workshop para dar aula. Aham. Eu Você faz antes. uma, só para dar uma parte, você dá aula de uns artesanatos, de umas cestas, Certo, como construir certo. as cestas mais lindas que eu já vi na minha vida, Ah, né? claro, porque aí vocês não têm o material, por isso que você achou. É diferente porque a gente não É tem aí no Brasil. lindíssimo, lindíssimo. Você ensina pessoas a fazerem essas cestas. Ensino qualquer idade, de 5 anos a 99. Eu tenho uma aluna de 90, então eu posso dizer isso. Mas antes eu ficava ansiosa, eu dirigia para o local ansiosa, mesmo sabendo que eu sabia exatamente o que eu ia fazer.
E quando eu tinha visita, eu ficava numa ansiedade, eu dizia que eu tinha ansiedade por antecipação, era antes, porque a pessoa entrava aqui em casa, desaparecia a ansiedade. Atualmente eu estou dirigindo para um workshop, sabendo que meus filhos vão chegar para o fim de semana, eu nem verifiquei se a casa está, como está, zero de ansiedade. Isso é um negócio extraordinário, eu acho. Não tem outra explicação. Foi a meditação, porque eu não tenho mais aquela. Eu percebo que Tá, mas quem a vem minha aqui. Eu... pergunta é se a Ah, qualidade das suas aulas, né, em relação à são sexta, melhores. você ensina, tem diferença, não tem. Tem diferença porque eu não tenho aquela ansiedade, não era visível, era por dentro. Então, claro que eu produzo com mais calma, não é verdade? Quando você não tem aquela coisa dentro, ninguém vê essa ansiedade. Quando eu É falo verdade, ansiedade, é é claro. interna. Sim, A sim. minha, pelo menos, eu era ótima para disfarçar, ninguém via. Eu nunca notei que você era ansiosa. Como é que é? Eu não notava que você era ansiosa. É bom, a gente teve Ninguém muitos nota. anos sem contato mesmo, né? Mas Certo, porque a certo. gente mora em países separados, diferente e tal. Mas eu era muito boa disso, de esconder, porque era mais fácil eu lidar com a situação quando eu guardava para mim. Então, o negócio era muito mais duplicado dentro de mim. Interno Essa mesmo, né? ansiedade, você imagina, é muito pior do que quando você solta, né? É, Mas eu acho que eu sou mais eficiente. Eu achava que eu já era eficiente. é Modéstia à claro, eu parte sei, eu sei. de Eu sei que você você, faz. quando dava aula de línguas, Das coisas que você faz, mas sempre tem a criatividade. A gente falou disso outro dia, lembra? uhum, Quando você está mais ansioso, quando você está mais presente, a sua criatividade aumenta muito. E eu já tinha a criatividade naturalmente, sim, porque eu sempre fiz e faço e farei sempre o que eu gosto. É muito difícil é, me ver fazer uma coisa que eu não gosto. Isso não vai acontecer, não aconteceu até hoje. aham. Então, eu acho que nesse sentido, você é mais produtivo, você cria mais tranquilamente do que antigamente, que eu criava tudo, mas por dentro eu estava assim, É, né, bem... e tinha uma outra coisa, você tinha mais ansiedade por antecipação, né? Na hora que você estava dando aula, eu acho que a sua Tinha, ansiedade já caía bastante, né? caía totalmente, É. verdade. Então É, você se mantinha criativa, porque enquanto você dava aula, você estava certo. presente, você estava atento, você estava fluindo, você estava ligada nas pessoas. Certo. Você tem um Ah, elemento de é atenção e verdade. respeito às pessoas que chamam a presença, né? É. Mas eu tinha uma coisa que você vai lembrar agora, não sei nem se faz parte dessa conversa, mas quando eu faço zumba, eu fazia zumba todos os dias, agora estou fazendo menos por uma razão mais de Zumba, para quem não sabe, é um tipo de dança, não sei se qual que aeróbic. Aí no Brasil já tem, e é. pegou, Tem. parece. É Aham. fazer aerobics sem estar no chão, você não tem que fazer. Tudo é feito em pé, dançando, né? Então é uma hora de dança Ah, sem tá. Eu não sabia intervalo. que era exatamente E, isso. e eu fazia 7 vezes, sabe? Quer dizer, uma hora por dia. Depois que eu me aposentei, eu pude fazer uma hora por dia. Agora estou fazendo 4 vezes por semana, tudo bem. Aham. Mas eu sempre me alimentei com a energia dos outros. Você lembra disso, Leonardo, que eu falei para Aham. você? Você falou. Eu- então, mas aí um dia eu ficava muito agitada. Aí você sugeriu que eu podia fazer meditação dançando. Eu falei, como é possível fazer zumba dançando? Aí eu Para me fazer dei conta, meditação dançando. É. eu percebi, pelo que você me explicou, que eu poderia fazer a zumba me percebendo e não percebendo o externo, que eu vivia da motivação dos que estavam ao meu redor. Eu curtia a alegria daquela mulher de 90 anos, daquela menina de 20 anos, e eu tenho 71, então eu estava ali, né, no meio. Mas, de repente, o dia que você me falou isso, eu fui e aí tudo se embaçou. Eu não vi mais ninguém. Eu comecei a pensar em mim. Eu vi a minha energia, eu comecei a perceber cada movimento, que é coisa raríssima, novíssima para mim. Aham. De lá para cá, estou fazendo isso. Eu achei bem interessante, mas foi É. a sua.
conversa É, comigo sobre. você não é que você está pensando em você, você está se percebendo mais, né? Você percebia mais o outro, né? Agora você está percebendo mais seu corpo, sentindo mais, e ele gera uma outra vitalidade, né? Diferente, né? Não sei se tem muito a ver com o que você queria falar, mas isso aí para mim faz parte, porque foi É, mais uma mudança. de qualquer maneira, é assim, tem uma coisa interessante, viu, Ângela? A meditação é nós estarmos percebendo o momento, tá? Então, se você estiver percebendo o outro, não estaria fora, desde que você não ficasse remoendo a respeito em termos de pensamentos. Então, não estava tão fora, mas a ideia de você também voltar a atenção a você significa você prestar atenção no que é mais importante. Não é que o outro está errado, você olhar o outro, perceber, está fora da meditação. Mas quando você presta atenção a você, é a forma principal da nossa transformação. Se eu estou alheio à consciência de mim mesmo, muito dificilmente eu vou perceber alguma coisa, eu vou transformar. Então, você perceber, por exemplo, você está percebendo o teu corpo, você está fazendo um stretching, sei lá o que que é, mas se você não está prestando atenção no teu músculo, você não vai ter aquela descontração necessária. Agora você tem que estar prestando atenção no que interessa mais, né? Você está lá por uma atividade, sei lá, eu não sei muito bem como é que funciona, mas com Então, certo. certeza, quanto mais você está consciente do teu próprio corpo, da tua própria musculatura, das tuas próprias tensões, dos seus próprios bloqueios, mais ele tem condição de aproveitar a experiência da zumba para que haja um relaxamento, um stretching, um Uhum. alongamento, né? Que seja adequado. Faz sentido isso também? Aham. Então, Ângela, assim, pelo jeito, muita coisa se transformou, né? Agora, a expectativa que eu acho que o teu brilhante filho, né, meu grandioso sobrinho falou, né? A gente saber que existem altos e baixos, né? Se acontecer um dia de vir uma ansiedade, faz parte do processo. O interessante é saber retomar, coisa que você não sabia antes, né? E agora você sabe retomar, né? O Eu que acho que eu aprendi muito em 3 meses, eu acho. Para mim, eu eu também acho. acho. Eu pensei que eu soubesse tudo. Pensei que eu sei muito sobre a minha pessoa. Eu conheço muito bem os meus defeitos, mas eu curto muito as minhas qualidades. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, você se valorizar e você captar mais coisas positivas, porque isso eu acho que o negativo atrai o negativo. Eu sempre vi isso na minha vida. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo, mas, na verdade, lembra aquela frase em inglês, embrace the experience? Que seria o Aham. quê? Abraçar a experiência? Não sei se vocês falariam alguma coisa dessa. Acolher, né? Alguma coisa assim. Acolher. É. Então, eu tenho esse tema na minha cabeça, esse moto, não sei como, lema, talvez em português vocês falam, não tem um tal de lema? Sim, sim, sim. Então, de tudo que vem, você aceita e modifica para o melhor. E Porque eu, aproveita, né? eu acho que o negativo é muito difícil você melhorar ou progredir em direção ao negativo, para mim não funciona. Então, eu procuro fazer exatamente o oposto disso. Aham. É, Esse, legal. não sei como funciona para Você todo mundo. coloca a atenção no que já é positivo e a própria atenção faz com que cresça, mas você também não nega a abertura da sua consciência para as dimensões que você ainda desconhece, né? Certo. Então não é você ficar no positivo e fechada, não Uhum. aberta, né? Não arejada, não. Você está aberta, por isso sim. A impressão que eu tenho é que nesse pouco tempo você se abriu por um universo totalmente diferente para você e que foi assim, ele te deu presentes que foi rápido, né?
Foi, foi muito. Eu nunca imaginei que eu fosse viver o resto da minha vida, sei lá eu quanto tempo eu vou viver, né? Ah, sem estresse, porque fazia parte. Eu me lembro que eu até te perguntei uma vez, uma pergunta bem assim, ridícula, que eu falei, como que você faz para tirar o estresse, ou como você reduz o estresse, como se fosse uma coisa assim, sabe? Não é assim, mecânico, é uma coisa que você tem que. Eu não imaginei, aliás, minha família não imaginava que eu fosse ficar do jeito que eu estou atualmente. E isso aqui é só o começo, espero estar melhor ainda depois. Então, É, você essa, nota a cara da família. Você precisa ver a cara dos meus irmãos, do meu irmão Lick, ontem falando pelo vídeo, quando eu falei a hora que eu acordo para fazer meditação com meu cunhado, 80 minutos. Cara, ele falou, ele achou que fosse a maior piada do século. Minha família não vai acreditar em nada disso, mas é a realidade, né? e também não é todo mundo, né, que entende a grandiosidade disso, né? Não. Não é. Porque, assim, o que acontece é isso, né? Nós temos amor ao positivo. Nós temos amor a transformações que fazem diferença na nossa vida, que deixa a gente além do que a gente já era limitado. Nós temos limitações, inculcações, problemas, dificuldades, e que a gente vai levando, levando, levando. Eu acho que você é uma pessoa que sabe disso e sabe que percebeu que é possível transformar, só que você não ficou no desejo. Você partiu para uma ação que gera uma transformação. Uhum. E é muito diferente. Muitas pessoas, ah, tá, seria bom, é bom, é bom. Não, vamos lá, né? Vamos pôr em prática. Agora, como É, não tem todo mundo, não é todo mundo assim, Ângela, não espere que todo mundo vai bater palma para você. certeza. Quando eles souberem, aliás, já está passando, já está correndo a notícia de que a Ângela não vai direto para Campinas, já o negócio já está assim. Como assim? Muita É um coragem. Você negócio quebrou extraordinário. a gente não precisa explicar para ninguém aqui, né? Porque Não, estamos falando uma coisa bem pessoal, mas você quebrou um padrão. O pessoal conhecia a Ângela X, só que a Ângela percebeu que ela não é esse X. Esse X se transformou, né? E você está respondendo a essa transformação. O pessoal não é possível. não, eles acham que é uma piada. Tudo bem. Isso não me afeta. Eu continuo na minha. Eu acho ótimo. Eu acho muito bom. Mas eu sempre fui fora da caixa, como você sabe. Então, para mim, parece que faz parte. É mais uma coisa que não era esperada. Engraçado, né? Você era mais fora da caixa do que eu, muito mais. Né? E de Eu era. repente eu peguei o gosto de encontrar um sistema que me tirasse da caixa e eu me empolguei por fora da caixa. Aí eu entrei nesse sistema fora da caixa e de repente eu te apresento uma coisa, aí ressoou em você, falou, uau, thank you. Se eu tivesse sabido tirar você daquela caixa, pôr você fora da caixa, eu teria feito naquela época, falar a É, verdade. É, mas assim, eu acho que eu peguei um fora da caixa, que é um fora da caixa que ele é progressivo, né? Que ele é construtivo. Ele não é um fora da caixa por ser fora da caixa. Ele tira a gente desse remoer desenfreado que é o estar na caixa, né? Então, quando você diminui isso, você, claro que você não vai estar dentro da caixa, porque o estar na caixa é você pensar como todo mundo, né? Então, você já não está pensando tanto assim, você se torna você mesmo, né? E verdade. tornar-se você mesmo é uma coisa que espanta muita gente, né? Pô, ela tá sendo camisa, não é possível! Vou dar até para escrever um livro a respeito. Depois que me aposentei, quantas coisas aconteceram, né? Mas eu não tenho medo de mudanças nesse caso. Bom, eu acho interessante. Então, aí beleza. Uma coisa que eu acho que deve ser falada aqui é que não é pela fala, é pelos atos mesmo. Lembra que a gente conversou disso há pouquíssimo tempo?
é Sim, pelas ações, pelos exemplos. Porque se alguém for me seguir daqui para frente, é só pelos exemplos, porque eu não vou ficar lecturing, não dá, você entendeu? uhum, Então, é mais é mais pela mudança que eles estão vendo e verão, porque não tem outra. é. Eu não tenho vocabulário para ficar explicando em palavras o que está acontecendo. Eu E acho a tua legal. explicação, ela iria atingir um plano intelectual da outra pessoa, não é? É. E a mudança sua não foi motivação intelectual, foi uma sacação, uma percepção de que isso faz sentido, vamos experimentar. Experimentou, opa, fez mais sentido ainda do que eu supunha, né? Então, não é decisão intelectual, né? É algo interno. É o seguinte, Ângela, você não pode fabricar sede para ninguém. Eu acho que isso que nós fazemos é fruto de uma sede de aperfeiçoamento, uma sede de transformação, uma sede de sair da própria prisão que nós construímos em volta de nós, que a nossa cultura criou, que a nossa educação criou. Claro, nós recebemos uma carapaça, né? Que tem carapaças melhores do que outras, mas não deixa de ser carapaça, né? Então, existe uma sede que não é fabricável, eu não posso passar para ninguém. E a mudança da pessoa, ela é resposta à percepção dessa sede. Calhou de você ter essa sede, né? Mas você podia não ter. Agora, quem se imagina como eu seria. Você não imaginava, né? Eu não imaginava, mas imagina eu querer fazer a sua cabeça. Não faz sentido nenhum. A pessoa apresenta. Se ela tem a sede, ela vai, segue o seu rumo. Se ela não tem, paciência. Né? Então, isso é dar liberdade, respeito a cada um. Né? E claro, você vai continuar amando e respeitando todas as pessoas da sua vida que não ressoam, que não concordam, que não aceitam. E tudo bem. Né? Tudo bem. Não afeta Não do minha afeta. fé. Não É. afeta e também você está longe de querer convencê-los do contrário. E, e o mais bonito é que você está na boa, independentemente do que eles acham, né? Ah, mas isso sem a menor dúvida. Eu pensei que eu tivesse só fazendo o que eu gosto a, a partir dos, sei lá, 65 anos ou 60 anos. Mas eu fiz esse comentário com uma vizinha que me conhecia desde 10 anos. Ela falou que o que ela lembra de mim é que eu nunca fiz o que eu não quis. Ou seja, eu devo ter sempre feito o que eu quis. É, Acho que eu tive sorte, porque por acaso me deram essa abertura na minha casa que eu pude sempre escolher meu caminho, porque normalmente eu acho que eu não teria seguido o caminho que eu segui, não teria largado tudo. Eu é, larguei tudo. Tinha uma mordomia na minha família, na minha casa, no meu passado. Larguei tudo para uma aventura assim. Você é, precisa ser muito corajoso. Então, você talvez não soubesse, né? Mas você tinha uma força interior que hoje você está usando ela para isso que você está fazendo, para essa dedicação, e vai continuar usando para outras coisas, né? E vai ampliar e vai se aprofundar. Mas você tinha mesmo, né? Pela aquela história, né? Que você na Eu fui com escola, né? A tua rebelião, né? 10 anos. É, Você tinha 10 anos de idade, né? Não vamos entrar em detalhes, mas você percebeu que a educação, você frequentava uma escola católica, né? De freiras, né? E você percebeu o quanto elas queriam te moldar dentro de um padrão, né? E você levantou a voz 10 anos de idade e se rebelou contra esse aprisionamento que eles queriam te colocar, uma coisa raríssima. Eu, com 10 anos, não tinha capacidade de ter essa visão da prisão, e você teve. E aí você falou bem, né? Você falou que você teve esse suporte, né? O teu pai te apoiou. meu pai foi me buscar, eles me puseram na rua naquele mesmo dia quando eu Então, e fiz teu pai o. não te deu bronca? Não,
Eu acho que ele até falou, eu ensinei a minha filha a falar o que ela acredita, ou alguma coisa Olha assim. que No legal! mesmo dia eu fui aceita. Imagina, meu pai realmente, eles tiveram muitos defeitos educando a gente, mas eles tiveram muitas coisas que eu acho que por isso que eu me moldei do jeito que eu sou, sei lá, eu E você acho. aproveitou isso, porque você também foi uma mãe que deu esse espaço, né? Deu esse suporte dos seus filhos serem eles mesmos, cada um do seu jeito. E você, eu dou realmente parabéns para você, viu, Ângela? Eles são seus filhos, mas eles são seres individuais, né? E eles têm toda a liberdade de serem o que eles são, o que eles quiserem, dentro do limite deles, da vontade deles. Mãe, você não é uma pessoa que deve impor condutas. Você deve permitir com que o indivíduo, eles se manifestem. Então, tem um momento que você tem que se recuar como educadora. No começo, talvez não, né? Você tem que falar, não põe o dedo na tomada, não é assim que se fala, não quebra, cuida, tudo bem, né? Aí tem um momento que você tem que tirar o time de campo, né? Eu tô junto, né? E o que mais transforma, a meu ver, é o amor. Eles Uhum. saberem que você ama eles, independentemente do que aconteça. E é aí que está a amizade, né? É uma amizade profunda, mais do que uma amizade normal, né? Amizade de mãe para um filho não é uma amizade normal. Você é amiga, verdade, mas não é a mesma amizade. Existe um amor aí que está muito além de um amor que você tem com a tua vizinha. O que é indescritível, indescritível. É indescritível. E eles sentem isso, né? Isso é muito mais construtivo do que qualquer sermão ou do que qualquer direcionamento, porque dá responsabilidade para eles, né? A gente querer tirar a responsabilidade da condução da vida do outro, não, a responsabilidade é deles. Sigam em frente, eu estou contigo, e aí que está o processo de amadurecimento, né? Então, parabéns. Aí eles voltam para casa. Aí você É. vê que eles vão, mas eles voltam, eles não te esquecem, né? Mais ou menos. É, porque tem a Acho lindo. ligação amorosa, que ela é imbatível, né? E real. Beleza, Ângela, eu acho que foi um papo gostoso. Eu não sei se foi adequado, se foi tudo que você quis, mas Não, foi o assim, que a gente está expressando as nossas verdades. Eu não estava com expectativa, mas eu acho que o ponto importante é o que a gente falou, né? As transformações que você percebeu, né? E que a força que você tem de, de entrar nesse processo, de perceber que ainda tem mais, né? tem. Tem Ainda, muito mais. ainda tem mais. Tá bom. Imaginando a gente, eu estou imaginando a gente fazendo meditação por 2 horas. A gente estava no 70, lembra, na hora do 7? Não, Agora, tava. Eu falei, vamos ficar no 70 porque eu gosto do número 7, eu sei que você também gosta, não sei o quê, 70. Ah, não. Vamos ver. Mas tá bom. Então tá, eu acho que para quem não conhece, realmente a meditação que a gente apresenta é fora da caixa mesmo, é prazer, é lazer, cada um tem o seu tempo, o seu limite. Eu acho que quem quiser eu saber acho mais, que que vá atrás, né? a chave dessa conversa de hoje, realmente, eu sei que todo mundo tem um pouco de ansiedade na vida, mesmo que não seja aparente. Eu acho que vale a pena experimentar a meditação para você ver se ela vai desaparecer ou não, porque no meu caso eu não estava esperando que ela fosse evaporar, simplesmente diminuir, mas ela desapareceu. Eu não sei para onde ela foi, nem quero. Estou muito bem sem ela, estou ótima assim. É. Mas assim, só para a gente terminar, Ângela, não é só a ansiedade, né? Depressão, irritabilidade. Por quê? Então vamos dar uma finalizada explicando mais claramente, embora a gente já tenha falado, dando pincelada. Diminuiu os pensamentos, ou diminuíram, né? Os pensamentos desnecessários e perturbadores, porque você os alimentava e agora, quando eles surgem, você muda o canal.
você, em vez de continuar e embarcar neles, você chama a sua consciência para a realidade do momento, para o que está acontecendo. Então, aquele jogo, modo percebendo, modo ruminando, a gente vivia 99% do tempo no modo ruminando. Vivíamos ou não? Vivíamos. Né? Hoje nós estamos mudando essa percentagem. Se eu tenho 90% de modo ruminando, eu tenho 10% de modo perceber. Se eu tenho 99% de modo ruminando, eu tenho só 1% de modo perceber. Se eu tenho 20% de modo percebendo, eu tenho 80% do ruminando. Se eu tenho 70% do modo percebendo, eu só tenho 30%. Então, nós estamos puxando para cima e sabemos que dá para puxar mais ainda o modo percebendo. Aí diminui tudo que é o modo ruminando, que no seu caso representava mais ansiedade, mas no caso de muitas pessoas implica em críticas excessivas, remoendo julgamentos, irritabilidade, ou então tristeza, ou seja lá o que for. Cada um tem o seu disquinho. No teu caso era ansiedade, outras pessoas no meu caso, era muito insegurança, não era tanto ansiedade, no meu caso, era muito mais insegurança, que tem a ver com pensamentos de medo do futuro, ficar pensando de consequências desagradáveis, catastróficas. Enfim, cada um tem o seu disquinho, né? Mas a fórmula é a mesma, né? Diminui os pensamentos de uma maneira geral, trazendo a presença. E pronto, aí é só abraçar a alegria. Foi muito Podemos bom. fechar, Angela? Tá bom. Então, um grande abraço. Até mais ver. Até mais.